Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo com essa cara de animado, com essa cara de feliz, né? E olha só, e nem começou ainda. Semana que vem já temos prova, né? Tá marcado já para semana que vem? Prova? Não, ela tá marcada. Só que pode ser que a gente adie, atrase uma semana. Depende aí de eu conseguir concluir o conteúdo, porque eu não estava contando que não teria aula semana passada, né? Lembrando que semana que vem, na segunda, nós vamos até mais tarde, tá? Faz as duas primeiras aulas, o intervalinho, faz mais duas. Ok? Vamos lá, então. Vamos começar a aula de hoje. Hoje é uma aula mais relax, um negocinho mais tranquilinho. Ainda estamos naquele nível de ensino médio, boboca, tá? Ainda não estamos utilizando as novas ferramentas. Vocês já dominam as novas ferramentas de cálculo? Então vamos simplesmente aproveitar o momento. Só fazendo uma revisão. Qual é o nosso objetivo final? Onde é que nós queremos chegar com a... Cuidado aí com a câmera. Cuidado aí com a câmera. Qualquer esbarrão. Pode ser fatal. Ô, Thiaguinho, meu abraço. Pode abraçar. Aí, Marçal. Aqui um cara bacana. Tá aí um cara legal. Olha só. O nosso objetivo final é, a partir de alguns elementos que a gente vai definindo ao longo do curso, o que eu quero obter é isso aqui, ó. Eu quero obter uma função horária dos espaços. Eu quero obter uma função que para cada valor de tempo, certo? Lembrando, o tempo varia do intervalo de 0 a mais infinito. Para cada valor de tempo, ele me associa um valor de posição. Como eu estou tratando exclusivamente um movimento unidimensional, cada valor de posição pode ser descrito por um ponto na reta. Então, as posições podem ser representadas por números reais. Então, no fundo, eu quero chegar nisso aqui, ó. Para cada valor de tempo, eu associo um S de t. É isso que eu quero. E aí, para eu apresentar isso, para eu conseguir chegar a isso, eu preciso, primeiramente, apresentar alguns conceitos. Eu preciso entender de alguns conceitos. O primeiro conceito, que foi o que a gente viu na aula de ontem, foi o conceito relacionado, um conceito que relaciona deslocamento e tempo. Esse conceito a gente batizou de velocidade média. Né? O que é a velocidade média? A velocidade média a gente calcula assim, né? Delta S sobre delta T. Só que calcular a velocidade média por esse... Só que obter a velocidade média não me dá muita informação. Porque, como o próprio nome diz, eu estou tratando de uma média. E utilizar a média para descobrir coisas específicas não é lá uma tarefa muito fácil, porque o próprio conceito de média, ele envolve conceitos globais. Então, aí a gente tem que começar a interpretar o significado mais profundo de velocidade média e ver se a gente consegue chegar a algum lugar. Tá? A primeira interpretação que eu passei para vocês de velocidade média, ela nos permitiu o quê? Ela nos permitiu obter uma interpretação gráfica do conceito de velocidade média. Tá? Eu primeiro dei uma interpretaçãozinha que eu falei assim, olha, a gente pode interpretar a velocidade média em um primeiro momento como sendo uma média aritmética das velocidades ponderada pelos tempo, tá? O que é ponderada? É quando a gente põe aquele peso, tá? E eu escrevi uma formulinha bonita para impressionar quem pegar o caderninho de vocês, só que eu já adianto que essa formulinha está errada. Somatório com indo de 1 até n, né, de VI delta TI
dividido, vamos escrever com a fórmula mais bonita assim, vamos escrever ela por completo. Ontem eu escrevi pelo ΔT total, vamos escrever o ΔT total dessa forma aqui, para ficar... Estou escrevendo a mesma coisa, só que na notação um pouquinho mais sofisticada, porque senão fica com muita cara de ensino médio, né? E aí você desanima, mas, não vou desistir da faculdade, já aprendi isso no ensino médio. Tá ok? Mas vamos começar a ver, eu quero primeiro começar a apontar problemas nessa definição que eu coloquei. Aqui tem um problema já feroz, porque o que seria isso daqui? Vamos pôr no gráfico. Vamos colocar no gráfico aqui. Ó. Vamos colocar no gráfico. Ó. E aí a gente aponta os problemas. Ó. Vamos lá. Escolhe aí para mim, para eu dar. Ontem eu coloquei só duas. Escolhe aí, Pedro, né? Pedro, escolhe aí. Quantos valores de velocidade você quer? Valores? Coloca 4. 4. Então vamos seguir aqui o nosso amigo Pedro. Então vamos fazer o seguinte, ó. Em um primeiro intervalo de tempo, ele foi com essa velocidade aqui, que eu vou chamar de velocidade V1. De acordo? Então, durante esse intervalo de tempo aqui, que eu não vou marcar nada. Eu posso marcar aqui um T1. Ok? Depois, vamos dizer que ele foi com esse valor de velocidade aqui, ó. T2. Certo? Se tivesse só aqueles dois valores de velocidade, o que você poderia me falar da velocidade média? Algumas informações você já pode me dar acerca da velocidade média. Que informação você pode me dar acerca da velocidade média? Não faz sentido falar uma média é constante. Porque uma média é um valor fixo, né? Aqui eu poderia dizer que a velocidade média é maior que V1. E que mais? Menor que V2. Aí, se eu pegar aqui no meio, ele vai estar mais próximo do V2 ou mais próximo do V1? Essa que é a minha pergunta. Por que ele está mais próximo do V2? Porque ele passou mais tempo. Isso é o significado de que a velocidade média é a média ponderada. É a média das velocidades ponderada pelos tempos. Eu não vou poder seguir aqui o meu amigo Pedro, porque eu não tenho espaço suficiente. Mas eu vou colocar uma terceira velocidade aqui, ó. Estaria aqui a velocidade V3, aqui o tempo T3. Pronto. Vamos lá. Mais algumas argumentações agora. O que você pode esperar da velocidade média disso daqui? Ainda é maior que V1 e menor que V2. Só que agora, como está com 3 valores, fica um pouquinho mais complicado de eu tentar inferir se ela está mais perto do V1, mais perto do V2, né? Porque tem um terceiro valor que está entrando aqui na jogada. Tá bom? Vai ser difícil, hein? Chegar... Ai. Sempre tem um babaca para chegar atrasado. Se espera. Então vamos lá. Então, olha só. Ó, estamos só fazendo uma revisão da aula de ontem, hein? Aqui está o tempo, aqui está a velocidade. Tá? Tudo bem, vocês sabem calcular a velocidade média. Se eu pedir para calcular, vocês vão saber calcular, embora ali está um pouquinho difícil da gente poder ver, bater o olho e tentar dar uma especulada aqui no valor. Mas se eu pedir para calcular, todo mundo vai conseguir calcular. Tudo bem? Então, vamos bater o olho aqui. Só que esse gráfico, ele é um gráfico que pode estar reproduzindo situações reais? Em hipótese alguma. Esse gráfico não tem como ele estar reproduzindo situações reais. Por que não? Porque a velocidade é uma grandeza contínua. E aqui ela está sendo tratada como discreta. Discreta no sentido que eu saio do V1 e passo para o V2 sem passar pelos valores intermediários. A mesma coisa quando eu saio do V2 para o V3. Portanto, essa fórmula aqui também não pode ser utilizada. Porque quando eu uso essa fórmula aqui, ó, eu vou utilizar essa equação para fazer esse cálculo aqui. Tá? Eu só vou fazer isso para ensinar vocês a utilizar o somatório. Para esse cálculo, seria assim, ó,
velocidade média igual. Vamos lá. Vou fazer o denominador. Tá? O denominador, olha só. Onde tem o índice I, eu vou trocar por 1, 2, 3, 4. Depende do número de tempos que tem. Quantos intervalos de tempo vai ter? Para esse exemplo. 3. De 0 a T1. De T1 a T2. T2 a T3. Tudo bem? Então, eu venho aqui e pego o primeiro. Ó, delta T1. Esse somatório indica. Coloco um mais. Aumenta uma unidade no índice. Delta T2. Coloco outro mais. Aumenta outra unidade no índice. Delta T3. Quem é que vai me indicar a hora de eu parar? O carinha que aparecer aqui em cima. Aqui está aparecendo N. Mas se eu fosse fazer para esse caso aqui, quem é que apareceria? Tudo bem? O 3. A mesma coisa aqui em cima. V1 delta T1. O mais V2 delta T2 mais V3 delta T3. Pronto. Isso daqui, se eu fiz, isso daqui é uma maneira grande de eu escrever isso aqui que está pequenininho. Ok? Então, aquilo ali me permitiria calcular a velocidade média. Só que agora, vamos bater o olho e ver se a gente consegue interpretar o significado daquilo ali. Quando eu faço esse cálculo, V1 delta T1, olha para o gráfico. V1 é essa altura. Delta T1 é essa largura. Então, quando eu faço V1 delta T1, o que eu tenho? A área desse... Se eu olhar para o gráfico de velocidade pelo tempo, quando eu faço V1 delta T1, eu tenho a área. Se eu olhar para a física, V1 delta T1 é o deslocamento da primeira parte. Porque se aquela velocidade foi constante, o valor dela é igual ao valor da velocidade média. Todo mundo de acordo? Então, essa área aqui é o ΔS da primeira parte. De acordo? Da mesma forma, se eu fizer V2 delta T2, quem que eu tenho? ΔS2. Que é essa outra área aqui, ó. Vamos lá, vamos rápido, que hoje eu quero ir embora mais cedo, hein? Hoje eu quero. Prontinho, esse aqui é o ΔS2. Olha só, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando uma coisa que eu sei que não existe para extrair alguma propriedade que eu vou aplicar em coisas que realmente existem. Tudo bem? E se eu pegar a terceira e última parte, ΔS3, olha lá, Pedro, eu vou ter essa área aqui. Portanto, Pedro, fazer uma pergunta básica. Uma pergunta básica. Se eu tenho um gráfico de velocidade pelo tempo, se eu calcular a área abaixo de um gráfico de velocidade pelo tempo, o que eu obtenho? O deslocamento total. Vocês conseguem perceber que a área total vai dar o deslocamento total? Conseguem perceber? Então, cara, a gente já tem uma maneira legal de achar o deslocamento para situações reais. Quer ver? Deixa eu pegar uma ilustração aqui, ó. Pegar uma ilustração. Imagine que, de alguma forma, você foi fazer um teste, vocês estão fazendo um teste de movimento, e o carro ele tem um computador de bordo. Então, ele consegue marcar os valores da velocidade instantânea. Então, você consegue construir um gráfico com os valores das velocidades instantâneas. E aí, esse gráfico aqui jamais será construído. Esse daqui jamais. Certo? Agora, um gráfico que mostre que a velocidade é constante, que a velocidade é contínua, ele com certeza poderá ser construído. Um gráfico desse daqui, por exemplo, ó. Vamos imaginar que eu comecei a analisar aqui nesse tempo T inicial,
e terminei nesse tempo aqui, ó. Ó. Pronto. Aquilo ali, aquele gráfico, é um gráfico que pode estar realmente descrevendo uma velocidade? Sim. E aí, como é que eu faria para saber o deslocamento? Hã? Não, então, não quero deslocamento. Você está me falando o tempo. Então, não estamos nem falando integral. Mas quando eu parto daqui, o que eu percebo? Que a área delimitada por um gráfico de velocidade pelo tempo te dá quem? O deslocamento. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Então, se eu calcular a área abaixo desse gráfico, eu vou conseguir obter o deslocamento. Certo? Aí o Pedro falou assim, vou calcular uma integral. Aí a questão aí é outra questão. Como é que eu calculo essa área? Tá? Aí como que eu calculo essa área? A questão que a gente discute mais para frente. O fato é, o cálculo dessa área vai me dar o deslocamento. E a velocidade média? Onde é que vai estar a velocidade média? Aqui está a menor velocidade. Aqui está a maior velocidade. Onde é que vai estar a velocidade média? Entre uma e outra. Certo? Mas a velocidade média, ela tem que estar mais perto da menor velocidade ou mais perto da maior velocidade? O que vocês acham? Da maior, né? Ele passou mais tempo próximo a velocidades que são mais próximas à maior velocidade. Aí você vira e você, mas como professor? Como professor, não. Que como professor? De que modo, professor? Você vai virar e vai falar assim. Não, que como, professor? Você vai chegar e vai perguntar assim, professor, mas de que modo que eu poderia determinar? Olha só, você sabe calcular o ΔS, né? Como é que você calcula o ΔS? Ali, ó, aqui, ó. Como é que eu calculo o ΔS? A área. Se eu pegar o ΔS e dividir pelo ΔT, eu tenho a velocidade média. Certo? Então, você sabe o que você pode fazer? Você vai buscar a velocidade média da seguinte forma. Você sabe que ela é um valor intermediário. Traça uma retinha de modo que isso aqui vai ser a velocidade média. Estou aproximando. A área abaixo do gráfico da velocidade média tem que dar o ΔS também, não tem? Então, a área abaixo do gráfico da velocidade média tem que ser igual à área abaixo do gráfico da velocidade instantânea. Então, você tem que procurar uma reta que faça com que a área seja igual. Aqui, eu acho que eu não fui muito feliz. Você acha que a área abaixo do retângulo azul aí está igual à área laranja? Não, está bem ruim, né? Para onde que eu tenho que colocar esse retângulo azul, então? Mais para cima, né? Vamos colocar ele mais para cima. Vamos colocar. Olha lá. Ó. Olha lá. Ó. Opa, aqui já parece fazer um pouco mais de sentido, né? Não está muito bom ainda, mas eu poderia imaginar que aqui vai acontecer o seguinte, ó. Aqui na área do quadrado está faltando alguma coisa. Esse alguma coisa é o que está excedendo aqui. Tudo bem? E aí assim você acharia a velocidade média. Ok? Tudo bem? Vamos passar para uma anotação mais bonitinha, que é o seguinte. Então, o que a gente vai... O que eu vou escrever aqui? Ó? Eu vou escrever isso, ó. O ΔS, ele é numericamente igual à área abaixo de um gráfico V por T. Tudo bem? Tudo bem? Fácil, muito fácil, extremamente fácil? Até aqui, facílimo, né? Professor, mas eu não posso usar mais essa fórmula.
Eu não posso usar essa fórmula porque eu sei que isso daqui está prevendo que a velocidade seria uma grandeza discreta e a velocidade é uma grandeza contínua. Como é que eu melhoro? Você vai melhorar, por enquanto, isso daqui é só uma notação. Você vai melhorar da seguinte forma. Você vai escrever velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. O ΔT você vai escrever aqui. A gente vai trocar aquele somatório, porque aqui eu estou somando grandezas discretas. Só que eu preciso somar grandezas contínuas. Como é que eu faço para um somatório que ele está somando grandezas discretas, ele passar a somar grandezas contínuas? Primeira coisa é trocar o símbolo. Que símbolo que vocês acham que seria legal para eu trocar somatório? Trocar por um... Não, símbolo, gente, que integral. Símbolo S. Somatório, não é melhor usar a letra S? Então eu vou usar a letra S. Só que eu vou usar um S um pouquinho mais alongado. Literalmente, o símbolo de integral é um S alongado. Quando o Leibniz, que assim, o cálculo integral ele foi descoberto simultaneamente pelo Newton e pelo Leibniz. Quando o Leibniz tratou do cálculo integral, como partia dessa ideia de somar um monte de coisa, ele resolveu mostrar a integral através de um S. Só que a integral do quê? Teria que ser o produto de velocidade pelo tempo, não é? Só que agora, eu não consigo separar a velocidade certinha com o tempo certinho. Então, o que eu faço? Eu imagino um intervalo de tempos muito pequenininhos. Porque nesses intervalos de tempo muito pequenininhos, eu posso aproximar e dizer que a velocidade é aproximadamente constante. Para eu indicar que o intervalo de tempo é muito pequenininho, eu tiro esse delta, que esse delta é o D maiúsculo, e troco pelo delta minúsculo, que é um D menorzinho. Certo? Então eu troco por isso, ó. dt. Então, é isso daqui. Esse é o símbolo. Tá? Integral, vamos colocar desde 0 a t. Aquilo ali, gente, é só uma simbologia, nós não vamos precisar disso agora. Tá? Lá em Física 2 eu vou calcular umas integrais assim, para vocês. Só vou pedir para vocês muito cuidado. Integral não é operação inversa de derivada. Tá? Não é. Integral está relacionado, como vocês acabaram de ver, com somatório. Derivada está relacionada com divisão. Integral calcula a área. Derivada calcula a inclinação de reta tangente. Então uma coisa não é oposto da outra. Por enquanto, só olha isso daqui só para um símbolo, que ele se adapta melhor a esse daqui, porque isso aqui trata de grandezas contínuas, e aí nós vamos interpretar aquilo exclusivamente como área. E aí, sabe aquele monte de fórmula que você decorou no ensino médio? S igual a S0 mais V0T mais meio de AT4. Sabe aquele monte de fórmula? Você não vai precisar de nenhuma. Absolutamente nenhuma. A única coisa que você precisa saber é, se eu tiver um gráfico de velocidade pelo tempo, a área abaixo desse gráfico é o ΔS. Tudo bem? Certo? Então, revisei a aula passada. Revisei a aula de ontem. Vamos começar com a aula de hoje? Vamos fazer o seguinte. Vamos começar vendo... hoje nós vamos obter a nossa primeira função horária. Se o meu objetivo é obter uma função horária dos espaços, hoje nós vamos obter a primeira função horária, para o movimento mais simples possível. Qual é o movimento mais simples possível que pode ter? Todos os movimentos nós vamos avaliar em linha reta. Tá? Dentro dos movimentos em linha reta, qual é o mais simples possível? O movimento em linha reta, ele é retilíneo. Então, vocês estão repetindo. Não, qual é o tipo de movimento mais simples, gente? É em linha reta. Então é retilíneo. Tá, já sei. Mas eu tenho um movimento em linha reta. Qual é o mais simples possível? Que seja horizontal, vertical, reto, meu Deus do céu. Movimento com velocidade que não se altera. Para frente. Por que para frente é mais fácil que para trás? Não, mas é legal que vocês vão perguntar. É legal assim. É muito nítido que vocês não estão acostumados a responder coisa durante perguntas de sala de aula. Parece que assim, o professor fala,
professor falou. É legal ir falando assim mesmo. Eu preciso ir ouvindo vocês para eu ir, inclusive, ajudando vocês. Mas ó, eu acho que o movimento mais simples, não sei se vocês concordam comigo, é o movimento em que a velocidade não se altera. Porque olha só, se eu falar assim, ó, quer ver? Um corpo se move o tempo todo com uma velocidade que vale 10 metros por segundo. Guardaram isso? O que significa isso? Que a cada 1 segundo ele anda 10 metros. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Em 3 segundos, quanto que ele vai andar? Ele vai falar que não é fácil isso daqui? Agora, olha só. Um corpo tinha uma velocidade de 10 metros por segundo. Tudo bem? Passados 2 segundos, a velocidade dele foi para 20 metros por segundo. Quanto que ele andou? A velocidade era 10 metros por segundo. Vamos começar a pensar. Ó, o corpinho estava aqui. Ele estava aqui. A velocidade era 10 metros por segundo. Só que ele pisou no acelerador. Aí ele atingiu a velocidade de 30 metros por segundo. Foi 30 que eu falei? Não, tá. Ele atingiu 20 metros por segundo. No intervalo de tempo de quanto? 2 segundos. Aí a minha pergunta é, que distância que ele andou? Quanto? Tá vendo que já não está fácil? Bom, por enquanto não está fácil porque vocês ainda estão engatinhando. Já vocês vão fazer isso aí de cabeça. Já vocês vão fazer essa conta de cabeça. Mas perceberam que se o movimento é com velocidade variável, as coisas não são tão imediatas. Só que, vamos começar a pensar. Você acha que nesses 2 segundos, vamos começar a pensar, ele andou mais que 10 metros ou menos que 10 metros? Mais. Mais que 20 metros, menos que 20 metros ou... Mas foi 2. Tem um detalhe que foram 2 segundos. 2. Olha lá, Tabata. Vou ensinar vocês a ter um pequeno raciocínio mais legal. Para eu saber deslocamento, eu preciso conhecer tempo e... se eu souber distância, eu já sei deslocamento. Para eu saber deslocamento, eu preciso saber o deslocamento. Poxa, legal. Certo? Para eu saber deslocamento, eu preciso saber tempo e preciso saber quem? Qual a velocidade? Média. Então, para eu saber deslocamento, eu preciso saber tempo, eu preciso saber velocidade média. Me dá um palpite aí, um chute. Qual a velocidade média entre 10 e 20? Chute mesmo. 15. Então, ele pode ter andado em média 15 metros a cada 1 segundo. Durante quanto tempo? 2 segundos. Então, se durante 2 segundos ele andou em média 15 metros a cada 1 segundo, qual que é a distância que ele vai ter percorrido? 30 metros. Seria um bom chute. Se eu falar que a aceleração é constante, não é chute. Está em cima. Viu que você não precisou decorar nenhuma fórmula? Perceberam? Se você jogar... Quanto que deu? 30 metros? Vamos jogar na fórmula? Vocês fizeram de cabeça? Perceberam que vocês fizeram de cabeça? Vamos jogar na fórmula? Delta S V0T mais meio de A T quadrado? Vamos jogar? Velocidade inicial. 10. Tempo. 2. Mais. Aceleração. 5, né? 20 menos 10. 10 dividido por 2. Aceleração 5. Certo? Então, 5 sobre 2 vezes 2 ao quadrado. Faz a conta. Quanto que deu? 10 vezes 2 não é Leonardo, mas dá 20. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Por 2, 10. 20 mais 10, 30. Para que você precisa da fórmula? Você faz ela de cabeça. Só pensando na velocidade média. Certo? Mas isso se a aceleração for constante. Eu não falei em momento. Né? Tudo bem? Então vamos começar a pensar com a velocidade média. Bom, agora eu vou fazer a pergunta de novo. Por favor, aquela resposta bonita para sair no áudio. Nós vamos começar estudando um tipo de movimento.
Qual é o movimento mais simples que a gente pode estudar? Com velocidade. Vocês ainda estão parecendo aquele povo de igreja que não decorou a oração. Qual é o movimento mais simples? Com velocidade constante. Movimento com velocidade constante, nós vamos dar um nome para ele. Movimento uniforme. Tudo bem? Uniforme quer dizer, ele anda sempre o mesmo tanto no mesmo intervalo de tempo. Cara, não tem coisa mais simples que isso. Tem coisa mais simples que isso. Então vamos falar do movimento. Eu não posso esquecer dos meus colegas que lembraram aí o tempo todo, meus amiguinhos aí, que não me deixam esquecer que o movimento é em linha reta, né? Retilíneo, né? Senão o pessoal aí tem um ataque do coração. Movimento retilíneo uniforme. Lá no ensino médio, muitas vezes, você fica se perdendo nos nomes. Isso é MU, isso é MUV. Cara, a única coisa que você precisa saber é esse movimento. O que caracteriza esse movimento? Velocidade constante. Ele está andando em linha reta com velocidade constante. Tudo bem? Então, se eu quiser colocar num gráfico, eu vou escrever isso aqui. Esse movimento, ele ocorre com velocidade inalterada, velocidade constante, ela não cega, ela não surda, ela não muda. Entenderam a piada? Não entenderam a piada. Deixa eu ensinar outra coisa, tá? É sempre legal você rir das piadas do professor, uma vez que é ele que vai avaliar se você vai ser aprovado ou não. Isso faz toda a diferença, viu? Esse aqui tá precisando de 0,5. Ele não ria das minhas piadas. O Thiaguinho é risonho. Mas o Thiaguinho, só a beleza estonteante dele. Veja se vocês concordam comigo. Velocidade, tempo. Como é que seria um gráfico de velocidade pelo tempo de um movimento com velocidade constante? Uma reta, não assim, né? Uma reta paralela ao eixo dos tempos. Tudo bem? Então você teria esse gráfico aqui. Tá? Certo? Esse é um... Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Imagine que esse movimento é dado com uma velocidade constante, que eu vou chamar simplesmente de V. Tudo bem? Fala para mim e rápido, e calcula de cabeça. Quanto é a velocidade média desse movimento? V. Gente, se a velocidade é constante, se a velocidade permanece inalterada, o valor dela obrigatoriamente é igual a quê? A velocidade média. Certo? Então, se a velocidade for constante, a primeira conclusão que eu tiro é que ela é igual à velocidade média. Certo? E o que isso me dá de vantagem? Isso me dá de vantagem que eu posso calcular a velocidade como ΔS por ΔT. De novo, a única velocidade que eu calculo como ΔS por ΔT é a velocidade média. Se a velocidade é constante, ela é igual à velocidade média. Se ela é igual à velocidade média, eu posso aplicar ΔS sobre ΔT? Que fácil, cara. V, se for constante, é igual a ΔS sobre ΔT. Mais fácil que bater em bêbado, mais fácil que empurrar caminhão na descida. Tudo bem? Tudo certo? Vocês vieram para a faculdade fazer um curso, diziam que o curso... E ainda diziam para vocês que o curso de engenharia elétrica era difícil, né? Não. Sabe o que é difícil? Edifício é um prédio de vários andares. Muito boa essa, né? Gente, você sabe o que é assustador de vocês? Se vocês demoram um tempo para entender que tem que rir de piada, eu imagino o tempo que vocês demoram para entender as coisas aqui de verdade. Tem que parar. Muito boa ela. Então eu vou escrever aqui assim,
Vou escrever dessa forma, ó. Delta S por delta T é igual a V. Ai, professor, você trocou de lado. Não, parece besta. Mas, cara, se uma coisa é igual a outra pode ser igual a essa também, tá? Não é nenhum problema. Você sabe de onde que vem esse sinal de igual? O sinal de igual, ele é recente, tá? Esse sinal de igual, ele é o seguinte. Precisavam de um sinal para indicar a equidade, a igualdade entre duas grandezas. E aí, alguém teve a brilhante ideia de pensar assim, ó, quais são as duas coisas mais iguais existentes? Duas retas paralelas. Então, coloca o sinal de igual, porque não existe nada mais igual do que duas retas paralelas. É por isso colocar esse sinal de igual. Tudo bem? Esse outro sinal aqui, ó, ele já tem outro significado, tá? Cuidado na hora de resolver exercício. Esse sinal indica o seguinte, olha, o que eu vou colocar após esse sinal é consequência do que está aqui. Tá? Você não pode usar ele de qualquer forma. Então esse sinal, ó, o que vem agora é consequência do que está aqui. De acordo? E o que vem agora? Eu vou escrever esse ΔS da seguinte forma. Ele é a posição num tempo t menos a posição inicial. Posição inicial, estou considerando posição no tempo 0. Tudo isso dividido por t. Tudo isso é igual a v. E aí, consigo obter a primeira equação horária de vocês. Passo, multiplico dos dois lados por t, jogo S0 para lá, chego na famosíssima equação que S de t é igual a S0 mais V vezes t. Olha, que sorvete, cara, que sorvete. Não, vamos tentar entender o que está aqui ali. O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, se eu souber que algum móvel está se movendo com velocidade constante, e tem como eu saber isso sem fazer nenhuma medição de velocidade, tá? Se eu souber, eu já consigo prever o movimento dele. Por quê? Porque a função que vai descrever o movimento dele é uma função daquele tipo. S é a posição inicial mais o produto velocidade vezes tempo. Mas isso só é válido se o movimento for com velocidade constante. De onde que a gente obteve isso? A partir do fato que se a velocidade é constante, ela é igual à velocidade média. Não pode usar isso para todo movimento. Só nos casos em que você tiver um movimento uniforme. De acordo? Se eu quiser falar em termos matemáticos, o que acontece? Aquilo ali é uma função afim. Tá? Não vai falar função do primeiro grau, tá? É outro termo que é erradíssimo e é propagado aí por professores de matemática. Função não tem grau. Não existe grau de função. O que tem grau é polinômio. Então você pode falar que isso aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Ou o termo mais bonito, função afim. O que significa isso? Se eu colocar num gráfico, vamos pôr num gráfico. Olha só. Vou colocar aqui num gráfico tempo, posição. Tá? Se eu colocar num gráfico de posição pelo tempo, eu já sei que o gráfico de função afim são retas. Tudo bem? Então, num gráfico de função pelo tempo, de posição pelo tempo, o gráfico do movimento uniforme vai ser isso aqui. Aqui vai estar a posição inicial. Você marca um determinado tempo t aqui. E a partir do gráfico você é capaz de determinar a velocidade. Tudo bem? Vou falar de uma outra forma. Funções afins são aquelas funções cuja derivada é constante. Se você derivar uma função afim, vai dar uma constante. Tudo bem? No caso, derivada da posição é quem? Velocidade. Então, derivou a função afim, você tem a velocidade, que é constante. Tudo bem? Certo? Deixa eu fazer um outro gráfico aqui. Tempo. Vou fazer outro gráfico, fazer uma perguntinha aqui para vocês, meus amiguinhos.
Pergunta. Aqueles dois gráficos podem estar representando o mesmo movimento? Pode ou não? Vamos pensar, olha lá. Um é constante, o outro é na aceleração, né? Qual que é a primeira... Ó, vamos fazer o seguinte. Eu te jogo uma tabela na mão e falo, analisa esses dados para mim. Qual que é a primeira coisa que você tem que olhar a hora que eu te jogo uma tabela na mão? Não. Joguei a tabela na mão de vocês. Você tem que... A primeira coisa que você deve olhar os valores? A coluna lá no topo, né? Do que se trata a tabela? Tá? Por exemplo, eu não sei se a tabela... Por exemplo, eu coloco lá uma tabela com custo. Custo do quê? Então, a primeira coisa que você deve olhar para uma tabela é lá no topo o que a tabela vai descrever. De acordo? Essa é a primeira coisa. E um gráfico também. O gráfico nada mais é que um desenho de uma tabela. Peguei o gráfico e desenhei uma tabela. Então, Maria Clara, a primeira coisa que você tem que olhar é do que trata esse gráfico. Posição e tempo. Do que trata esse gráfico? Velocidade e tempo. Esse gráfico de posição por tempo está falando que a posição pelo tempo é uma função afim. Então, o que ele está dizendo? Que a velocidade é constante. Esse gráfico é um gráfico de velocidade pelo tempo. Esse gráfico está dizendo que a velocidade é constante? Sim. Esses dois gráficos estão conversando entre si? Sim. Tudo bem? O que acontece com essa velocidade? Positiva ou negativa? Positiva. Se a velocidade é positiva, quer dizer que o ΔS é positivo. Ou seja, ele está andando para frente. Movimento progressivo. De acordo? Tudo bem? E esse daqui? Opa, e esse? É um movimento progressivo? Está andando para frente? Como que você vê isso? Exato. À medida que o tempo passa, a posição vai aumentando. De acordo? Fácil, muito fácil, extremamente fácil. Cara, não tem mais nada para falar de movimento uniforme. Agora é só com vocês, com os exercícios que eu vou colocar lá para vocês resolverem. É muito fácil. Podemos acabar a aula? Que hora agora? 11h25 então? Não dá para acabar a aula. Se eu não tivesse faltado semana passada, também não ia acabar a aula, porque hoje ia ser outra matéria. Mas aí na semana passada eu teria acabado mais cedo. Porque nós estamos trabalhando com um movimento muito simples, né, cara? Vamos começar a complicar um pouquinho. Se o movimento uniforme é o movimento mais simples possível, a partir de agora eu vou ter que começar a complicar um pouquinho o movimento. Que tipo de movimento que eu vou colocar? Movimento, perfeita a fala de vocês, movimento variado. Só que eu ainda não quero complicar muito. Eu quero que o movimento seja variado, só que ele não vai ser variado de qualquer forma. Ele vai variar sempre a mesma taxa. Então, eu vou tratar agora do movimento uniformemente variado. Mas antes de eu falar do movimento uniformemente variado, a gente tem que colocar uma nova grandeza na jogada. Qual a nova grandeza que nós vamos colocar? É uma grandeza que indique variação de velocidade. Essa grandeza recebe o nome de aceleração. Então, nós vamos agora falar da aceleração. Certo? E vamos tentar entender o que é aceleração. Antes eu quero, de novo, aquela fala maravilhosa em alto e em bom som. Como que eu faço para obter ΔS? O que eu preciso para obter o ΔS? Velocidade média. Certo? Cara, vamos fazer uma aposta? Eu vou colocar a prova para fazer em casa. E vai ter sujeito calculando ΔS a partir de velocidade instantânea ou pior, a partir de aceleração. Vocês querem apostar? E quando eu falo vai ter sujeito, vai ter uns 10. Certo? Então vamos falar aqui, ó. Então, fique esperto. Nós vamos começar a falar de uma grandeza que ela não nos permite, em hipótese alguma, essa grandeza, ela não nos permite obter deslocamento. Nós vamos ter que raciocinar um pouco mais, raciocinar mais sobre o conceito de velocidade média, se eu quiser obter deslocamento. Esse conceito
chamá-lo-emos de aceleração. Vamos lá, ó. Olha só como que é bem parecido. Escalar, vocês já lembram o que significa a palavra escalar? Média. Da mesma forma que a velocidade média era a média das velocidades ponderada pelos tempos, a aceleração escalar média matematicamente é a mesma coisa. Ela é a média das acelerações, também ponderada pelos tempos. Mas o que a aceleração vai indicar? Cotidianamente, a gente imagina que a aceleração está vinculada ao aumento do módulo de velocidade. Na física, não. Na física, a aceleração é simplesmente mudança na velocidade. Aumentar o módulo ou diminuir o módulo de velocidade. Tá ok? Estamos ainda tratando do movimento em uma dimensão. Quando o movimento for em mais de uma dimensão, vai ainda aparecer uma terceira coisa que é a aceleração, que é a mudança na direção do vetor velocidade. Tá? Por enquanto, vamos definir da maneira mais fácil do mundo. Ó, aceleração, eu vou até escrever, ó. É a taxa de variação temporal taxa de variação temporal da velocidade. Ah, professor, que fácil. E agora vamos tentar entender como é que nós vamos medir isso daqui. De acordo? A gente vai medir. Eu cabo rapidinho. Não adianta. Mas você tá com o narigão aqui, que engraçado. Nós gravando ainda, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Ó, pessoal, vamos calcular a aceleração. Ó, a aceleração escalar média, e aqui nós vamos ter que tomar muito cuidado. Ó, ela vai ser a variação da velocidade pela variação do tempo. Tá ok? Certo? E aí, todas aquelas conclusões que eu tirei acerca da velocidade média, eu posso tirar acerca da aceleração. Tá? Que se eu fizer um gráfico de aceleração pelo tempo, a área vai te dar o quê? Pensa um pouquinho. A variação da velocidade. Porque, ó, velocidade média não era ΔS por ΔT? Se eu tivesse um gráfico de velocidade pelo tempo, a área me dava o ΔS. Matematicamente é a mesma coisa. Então, se eu tiver um gráfico de aceleração pelo tempo, a área vai me dar a variação de velocidade. Tudo bem? Vamos tentar entender a unidade de aceleração? Porque talvez se eu entender a unidade de aceleração, eu posso ganhar mais musculatura conceitual. Vamos lá. Qual a unidade de aceleração? Unidade de velocidade dividido por unidade de tempo. Qualquer unidade de velocidade dividido por qualquer unidade de tempo. Fala uma unidade de velocidade aí. Mais usual, pelo menos em física. Metro por segundo. Metro por segundo. Dividido, unidade de tempo, segundo. Pronto. Essa é a unidade de aceleração. Metro por segundo por segundo. Ai, professor, mas eu estou acostumado a falar metro por segundo ao quadrado. É, porque você faz um segundo vezes segundo. Só que qual que é a dificuldade? Qual é o problema? Eu vou sempre escrever metro por segundo ao quadrado. Só que eu vou ler metro por segundo por segundo. Vou dar um exemplo. Quanto vale a aceleração gravitacional? 10 metros por segundo por segundo. Sabe o que significa isso? A rapidez com a qual a velocidade muda. Está dizendo o seguinte, olha, a velocidade durante uma queda, ela aumenta 10 unidades a cada 1 segundo. Então, na prática, é isso aqui, ó. Soltei esse corpo. Qual que é a velocidade dele agora? Se eu soltar ele, daqui a 1 segundo a velocidade vai ser 10 metros por segundo.
Se eu passar mais um segundo, 20 metros por segundo. Mais um segundo, 30 metros por segundo. E por aí vai. Tudo bem? Entenderam? Então, uma aceleração, essa unidade, eu vou ler metro por segundo, tá? Outra unidade de aceleração que vocês nunca vão utilizar, porque vocês vão ser pobres a vida inteira, só quem tiver uma Ferrari. Quilômetro por hora segundo. O que significaria uma aceleração de 50 km por hora segundo? Tenta pensar. 50 km por hora por segundo. Cada segundo vai acrescentando 50 km. Por hora, 50 km por hora. Então, não, vocês não precisam pensar nisso, não. Vocês nunca vão ter. Fica tranquilo. Hã? Mas olha só, eu acho que a aceleração de uma Ferrari está nessa casa. É que eles não vêm com essa unidade, eles vêm assim, ó, vai de 0 a 100 km por hora em tanto tempo. Vai dar nessa casa mais ou menos isso mesmo, 50 km por hora segundo. Então a velocidade é 0, daqui a 1 segundo a velocidade é 50 km por hora. Daqui a 2 segundos a velocidade 100 km por hora. E aí só que aí vem uma dificuldade. E a distância percorrida? Como é que eu vou obter a distância percorrida? Vocês já sabem. Como é que eu faço para obter a distância percorrida? Eu tenho que achar quem? Qual velocidade? Média. Eu tenho que achar a velocidade média. Tudo bem? Então, nós não vamos ficar falando o tempo todo de velocidade média, mas nós vamos falar de aceleração média, tá? Porque nós vamos começar já de cara no movimento uniformemente variado. Movimento com aceleração constante. E olha como que é idêntico. Se a aceleração é constante, quer dizer que ela é igual à aceleração média. Tudo bem? Então, eu acho que é melhor eu fazer exemplos. Tudo bem? Então, quem quiser colocar aí, coloca aí, movimento uniformemente variado, movimento com aceleração constante. E aí eu já vou para os exemplos. Minhas pernas. Eu treinei perna ontem, eu não aguento nem agachar. Nossa, doeu, hein? Fez muito agachamento, só? Ou eu faço bastante, cara. Quanto você está agachando? Dá 70 quilos de cada lado, mais a barra. Mais o peso do corpo. Quase não, é 2 Thiago. Dá 2 Thiago. Eu coloco 2 Thiago na barra. Você tem 70 quilos, Thiago? Exemplo 1. Vamos lá? Aliás, eu vou fazer... eu queria fazer 4 exemplos, mas não vou fazer 4, não. Eu vou fazer 2, e aí eu vou ensinar hoje, vocês vão sair daqui hoje. Sabe aqueles exercicinhos que tinha de ensino médio, que usava fórmula? Eu vou ensinar vocês a fazer de cabeça. Certo? Vocês estão duvidando, né? Você lembra o seguinte, eu vou ensinar, não estou garantindo que vocês vão aprender. Certo? Tudo bem? Não, mas vocês vão aprender que vocês vão ver que é muito simples. E assim, eu me questiono por que o professor de ensino médio não mostra essa simplicidade. Então vamos imaginar o seguinte, tem um carrão aqui, Tem um lindo carrão aqui. Vamos, para simplificar a nossa situação, vamos dizer que ele parte da posição 0. Certo? Tá aqui. Nossa, mas meu santo... Cara, que ódio que eu tô de quem saiu para ir no banheiro. Nossa. Olha lá. 0. Tá? Aqui está o carrinho. Ele partiu da posição inicial 0. De acordo? Eu vou dizer que inicialmente, e aí mais um combinado nosso, velocidade eu vou sempre desenhar fora dos corpos, tá? Eu vou dizer que inicialmente ele estava com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Tá ok? E eu vou imprimir a esse corpo uma aceleração.
Vou imprimir a ele uma aceleração de 2 metros por segundo por segundo. De acordo? Para eu imprimir a esse corpo uma aceleração, sabe o que eu preciso fazer? Aplicar uma força. Força é a entidade física que causa aceleração. Só estou falando devagarzinho que nós vamos tratar disso muito, muito precisamente. Então, apliquei uma determinada força que imprimiu a esse corpo uma aceleração constante, porque eu estou tratando o movimento uniformemente variado, de 2 metros por segundo por segundo. Vamos montar uma tabelinha? Montar uma tabelinha? Bora. Vamos lá. Tempo, velocidade. Tempo em segundo, velocidade em metros por segundo. No tempo zero, quanto que era a velocidade? 10 metros por segundo. No tempo 1, para quanto vai a velocidade? Quanto? 12 metros por segundo por segundo. Esse é o significado de uma aceleração de 2 metros por segundo por segundo. Todo mundo de acordo? Certo? 12 metros por segundo por segundo. Tá. Se eu marcar mais um segundo, para quanto vai a velocidade? 14 metros por segundo por segundo. Mais um segundo, 16 metros por segundo por segundo. Tudo bem? Sabe o que está difícil agora? Agora está difícil eu tentar descobrir a posição. Eu tenho tempo. Vamos fazer o seguinte. Para eu descobrir a posição, o que eu preciso? Da velocidade média e do tempo. Tempo eu tenho. Não tenho velocidade média. De acordo? Porém, eu posso conseguir a posição de uma outra forma. Qual outra forma que eu posso conseguir a posição? Eu posso fazer o gráfico da velocidade pelo tempo. E através da área, o que eu calculo? O ΔS. Se eu colocar um gráfico de velocidade, porque eu tenho a tabela de velocidade pelo tempo. Estamos juntos? Então, vou colocar aqui na tabela. Ó, coloquei aqui o gráfico. Tempo, velocidade. Espera aí. É um gráfico com aceleração constante, certo? Se o gráfico é com aceleração constante, é muito absurdo para vocês imaginar que o gráfico vai ser uma reta. Por que não? Porque segue a mesma ideia da velocidade. Tudo bem? Então, olha só. No tempo zero, vou começar daqui. No tempo zero, a velocidade era 10. Passado um segundo, a velocidade foi para 12. De acordo? Passado 2 segundos, para quanto foi a velocidade? 14. Passado mais um segundo, a velocidade veio para 16. 16. Bom, então vou traçar aqui o gráfico. Olha lá. Tá ali. Se eu quiser saber o ΔS, como é que eu faço para saber o ΔS? Tem um gráfico de velocidade pelo tempo. Em um gráfico de velocidade pelo tempo, como é que eu acho o ΔS? A área delimitada pelo gráfico. Essa área aqui, ó. Só que agora vocês vão ficar espantados com um resultado legalzão que vai aparecer aqui, ó. Certo? Foi? Foi ou não? Ali que segura trapezoidal eu tenho? Um trapézio? Sim. Tem aqui um trapézio. Então, eu sei que o ΔS, dá uma olhada. Eu sei que o ΔS, ele vai ser numericamente igual à área. Portanto, o ΔS vai ser calculado como a área desse trapézio. De acordo? Mas como é calcular a área do trapézio? Base maior, mais base menor, vezes a altura,
dividido por 2. Vamos achar que a base maior. As bases são sempre os lados que são paralelos um ao outro. Base maior. Para esse caso, quem é a base maior? 16. Para esse caso é 16, mas em geral vai ser a velocidade final, né? Tudo bem? Base maior. E a base menor? Quem é a base menor? 10. 10 nesse caso. No geral, quem é a base menor? Velocidade inicial. Vezes a altura. A altura é aquele que é perpendicular às duas bases. Quanto que é a base? 3. Mas no geral, quem vai ser a base? O ΔT. De acordo? De acordo? Então posso colocar multiplicando ΔT aqui? Só que não vai aparecer na câmera. Então posso passar dividindo? O ΔT não apareceria multiplicando? Base maior mais base menor vezes a altura, que é o ΔT. Só que ao invés de eu deixar o ΔT multiplicando aqui, eu vou passar ele para cá dividindo. Pode ser? Dividido por quanto? Por 2. Senhores, vê se vocês estão espertos o suficiente para ver o que apareceu ali na luz. O que apareceu do lado de cá? Quem que é ΔS por ΔT? Velocidade média. Como é que eu calculo a velocidade média? A média aritmética simples entre a menor e a maior velocidade. Olha que fácil. Desde que o movimento seja uniformemente variado. É um movimento com aceleração constante. Olha que fácil. Você quer ver como é que agora você consegue calcular o deslocamento com tranquilidade, de cabeça? Eu vou fazer isso aqui detalhadinho na semana que vem. Só estou preparando para alguns exercícios que eu vou colocar aí de mudo, para vocês verem que vocês conseguem fazer de cabeça. Olha só, vamos pegar entre o tempo 0 e o tempo 1. Quanto que é a velocidade inicial? Quanto que é a final? Quanto que deu a média? Entre 10 e 12. Gente, entre 10 e 12, qual é a média? 11. Certo? Porque aqui, ó, 10 mais 12, 22, por 2, 11. Então, nesse 1 segundo, olha só, nesse 1 segundo, ele andou, em média, 11 metros a cada 1 segundo. Então, nesse 1 segundo, quanto que deu o ΔS? Nesse 1 segundo, ele andou, em média, 11 metros a cada 1 segundo. Qual que é o ΔS nesse 1 segundo? Por que vocês estão pensando tanto? Vamos dizer, 11 metros. O que você não entendeu, Maria Clara? Não, estou partindo só na cadeirada, não estou conseguindo raciocinar, não vou ensinar. 11 metros. Quer ver? Agora quer ver esse daqui, de cabeça. Entre 12 e 14, qual que foi a velocidade média? 13. Então, nesse outro 1 segundo, quanto que ele andou? 13 metros. Faz sentido que agora ele está andando uma distância maior do que aquela hora? Sim, porque ele está mais rápido. Exato. Seguindo a ordem, quanto que ele vai andar aqui? 15 metros. Certo? Quanto que é o deslocamento total nos 3 segundos? Tem duas maneiras de fazer. Uma é somar aquilo ali. 11 com 13, 24. 24 com 15, 29. 39? Mais 11, né? 11 com 13, 24. 24 e 15, 39. Outra forma é você olhar. Olha aqui, ó, olha para mim. Entre o tempo 0 e o tempo 3, qual a menor velocidade? 10. Qual é a maior? Quanto que deu a média? 13. Então ele andou, em média, 13 metros a cada 1 segundo. Ele andou, em média, 13 metros a cada 1 segundo. Durante quanto tempo? 3 segundos. Se ele andou, em média, 13 metros a cada 1 segundo durante 3 segundos, vai dar que distância? 39 metros. Tudo bem? Tudo bem? Certo? O que foi? Não.
Vamos entender outra coisa aqui. Não, aqui é porque eu só não estou insistindo muito porque você falou que você está com sono. Aí. Não, rapaz, mas é porque não é remédio hoje não. Hã? Vamos prestar atenção. Se eu jogar um negócio para cima, imagine que ele sai da minha mão com a velocidade de 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Ele sobe acelerando ou ele sobe brecando? Se ele subir acelerando, ele vai subir o resto da vida. Perfeito, ele sobe brecando. Ele sobe brecando com aceleração constante. Que vale quanto? 10 metros por segundo por segundo. De acordo? Então, se eu jogar ele para cima, ele vai subir diminuindo a velocidade de 10 em 10. Acompanhou? Acompanhou? Então, vamos ver. Ele saiu da minha mão com quanto? 30. Daqui a 1 segundo, quanto vai ser a velocidade dele? Daqui a 2 segundos? Daqui a 3 segundos? Ou seja, ele sobe durante quanto tempo? Parou. Raciocinaram comigo? Ele subiu durante 3 segundos. Qual a velocidade inicial? 30. Qual a velocidade final? Quanto que dá a média? 15. Então essa subida foi feita com a velocidade média de 15 metros por segundo. Ou seja, durante a subida, ele andou em média 15 metros a cada 1 segundo. Durante quanto tempo? 3 segundos. Se ele andou em média 15 metros a cada 1 segundo, em 3 segundos vai dar que distância? 45 metros. Então ele sobe 45 metros. Quem não acredita, lembra dessa fórmula? Lembra dessa fórmula? Vamos lá. Meio, o G é 10, o tempo era 3, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes 10, 90 por 2, 45. Como eu falei, você não precisa de nenhuma dessas fórmulas. Entendeu o conceito? Quer ver? Vamos mais uma? Quer ver? Joguei o negócio para cima, ele saiu da minha mão com a velocidade de 20 metros por segundo. Quanto tempo que ele vai subir? Quanto? 2 segundos. Quanto que é a velocidade média? 10, porque era 20 mais 0. Então ele subiu durante 2 segundos, em média 10 metros a cada 1 segundo. Durante 2 segundos, qual a altura? 20 metros, acabou. Quer ver outra? De outra forma? Vocês conhecem esse tipo de exercício. Agora eu não estou jogando para cima, eu estou soltando. Soltei um negocinho. Ele demora 4 segundos para chegar no chão. Eu quero a altura do prédio. Vamos pensar. Tudo bem? Soltei ele. Ele vai demorar 4 segundos para chegar no chão. Com que velocidade que ele chega no chão? 40. Porque ele desce aumentando de 10 em 10. Então a velocidade inicial é 0. Velocidade final? 40. Quanto que dá a média? 20. Então ele andou em média 20 metros a cada 1 segundo. Durante 4 segundos, achou a altura do prédio, 80 metros. É fácil assim. Não, é possível porque é fácil assim. É fácil assim porque a Maria Clara teve uma fala muito inteligente aqui agora. Primeiro é que ela não tomou remédio. Mas a fala mais inteligente dela foi: por que no ensino médio era difícil? Porque vocês ficavam preocupados em decorar a fórmula e não em entender o conceito. Uma vez que você entende o conceito, é que mais do que fácil, chega a ser trivial. Não é trivial? Não é simples? Cara, por exemplo, quando a minha filhinha está com 3 anos, vai fazer 4 agora em dezembro. Eu garanto que eu vou ensinar isso tudo para ela antes dos 6 anos. Antes dos 6 anos eu vou falar assim: filho, eu soltei o negócio do alto de um prédio. Ele demorou 1 segundo para cair. Vamos ver qual que é a altura do prédio. Demorou 1 segundo. Soltei, ele demorou 1 segundo para cair. Vamos lá. Você demora 1 segundo.
Com que velocidade que ele atinge? 10. Quanto que dá a velocidade média? Então ele andou em média 5 metros a cada 1 segundo. Durante 1 segundo, 5 metros. Olha que foda. Olha que fácil. Ó, agora vamos testar. Entendeu, Maria Clara? Bom, então eu posso acabar a aula que se a Maria Clara entendeu, todo mundo tem que ter entendido. Ainda mais no dia que ela está com sono. Semana que vem eu vou aprofundar mais esses conceitos aqui.